hemos creado dos unidades de negocio adicionales que vamos a traer durante este año aquí en Brasil. Pues tenemos otra unidad de negocio de Business Intelligence y otra unidad de negocio en España de desarrollo de software ágil. Mas hoy está todo enfocado dentro de lo que es la unidad de negocio de ingeniería de calidad del software. El proyecto de atender las necesidades de nuestros clientes se basa principalmente en tener personal cualificado y especializado. Una vez que nos entramos en un cliente a trabajar, siempre intentamos automatizar los procesos, testes, con el objeto de intentar aumentar la productividad de nuestros equipos. Además de eso, también aplicamos siempre las mejores prácticas. Estamos inscritos en las mejores asociaciones tecnológicas de calidad a nivel mundial. Como se indica en el vídeo, tenemos tres escritorios. Tenemos uno el original en Madrid, tenemos Sao Paulo y tenemos México. Estamos muy interconectados, tenemos una comunicación fluida entre todas las fábricas y eso favorece el poder abordar proyectos de gran envergadura a nivel mundial. Estamos en España desde el 97, prácticamente hemos trabajado en todos los sectores industriales. Nuestra fábrica de Madrid es la primera a nivel mundial certificada en TMMI nivel 5. Actualmente estamos haciendo esa certificación a nuestras fábricas aquí en Brasil. Abril y mayo vamos a conseguir TMMI nivel 3 en una de nuestras fábricas de testes. También estamos certificados en España en ISO 9001 en la fábrica de testes y estos ya tenemos parte de los procesos ya están implantados aquí en Brasil y también tenemos el objetivo de completar todos los procesos relacionados con la fábrica de testes de acuerdo a la norma ISO 9001. Además de los escritorios, también tenemos diversos proyectos que tenemos en marcha en diferentes países, en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suecia, Japón y Corea. Aquí en Brasil, en nuestra unidad de negocio principal está localizado en Sao Paulo. Y en Sao Paulo tenemos dos escritorios, uno en Cardoso y Melo, que contiene la fábrica de testes de uno de nuestros clientes, y el escritorio de San Judas, que contiene la otra fábrica de testes que atiende a otro de nuestros principales clientes. Además de eso, también tenemos proyecto en Minas Gerais, en Belo Horizonte y en Brasilia. Nuestro catálogo de servicios dentro de lo que es la ingeniería de calidad de software se centra en los siguientes puntos. Por un lado, hacemos testes funcionales y no funcionales de lo que son los sistemas corporativos. Este es uno de nuestros principales focos. También hacemos testes de dispositivos, esto pensando principalmente en lo que es telefonía celular. Definimos e implantamos paneles de control de calidad basados en métricas e indicadores, que eso a su vez se basea en código fuente de los sistemas. Aquí disponemos de una herramienta que soporta una amplia variedad de lenguajes. También hacemos lo que sería la consultoría relacionado con la mayoría de procesos. Dentro de lo que son los procesos de desenvolvimiento, estamos principalmente enfocados en el proceso de requisitos y en el proceso de testes. Dentro del proceso de testes, generalmente lo que intentamos aplicar es nuestra metodología de test OmniaTest. Y para finalizar, también facilitamos entrenamientos. Actualmente estamos ofreciendo una aula de la certificación del BSTQB Foundation Level. Además de eso, tenemos una gran variedad de workshops, todo dentro de lo que es la ingeniería de calidad de software. Soportamos diferentes modelos de prestación de servicio, más el que consideramos más adecuado para nuestros clientes y para nosotros son las fábricas de testes,
Entonces, aquí una de las cosas que hay que tener presente desde el punto de vista del cliente es que no solo ten la fábrica que puede ser cerca, como es aquí en el caso de Sao Paulo, sino que también se puede contar con las fábricas de Madrid y de México. Y eso es algo que queda transparente para el cliente. A nivel mundial hemos trabajado pues banca, aeroespacial, telecomunicaciones, utilities, energía, y aquí están las empresas, las principales empresas en las que hemos estado trabajando y que estamos trabajando aquí en Brasil. Hoy el evento está enfocado, está planeado algún evento más en este año de ingeniería, calidad de software, y el evento de hoy está orientado a lo que es la automatización de procesos y de testes. El objetivo de hoy para vosotros es pegar cierto conocimiento de por qué es útil automatizar procesos y testes en una organización y cómo se hace eso. Y ese es el objetivo de hoy. Entonces, básicamente, en primer lugar, vamos a hacer una presentación de carácter genérico de automatización y luego principalmente tenemos como tres blocos. Un bloque dedicado a herramientas de HP, donde ustedes van a ver cómo funcionan. Otro bloque dedicado a Microsoft, a las herramientas de Microsoft. Y un último bloque dedicado a las herramientas de freeware. Con esto quiero resaltar que no estamos, somos parceiros de diversos fornecedores, más no tenemos, siempre recomendamos la mejor herramienta a nuestros clientes. No estamos ligados con ninguna herramienta particular. Estas son las que principalmente usamos en nuestros clientes, más también usamos otras como puede ser Sereno. Muy obrigado. ¿Alguna duda para esta primera parte? Y ya comenzamos con la primera presentación. Obrigado. Eu sou o Celso, faço parte da equipe de automação da MTP. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A nossa primeira apresentação será sobre a automação de testes. Quando falamos de teste, eu acredito que a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, uma das primeiras seria: por que testar? Tá? Pelo seguinte motivo: do mesmo modo que eu não quero que apareça um erro na minha apresentação, eu acredito que vocês vão querer um defeito no sistema da sua empresa. Ainda mais sabendo que esse defeito pode causar retrabalho, perca de dinheiro, prejuízo e perca de tempo também. A automação de testes nada mais é do que a execução de um teste feito de forma automática, na qual você tem pontos de validações que determinam se os resultados reais são iguais aos resultados esperados. E para isso você utiliza ferramentas, por exemplo, Quick Test Professional, IBM Rational, Test Partner, Silk Test, Visual Studio, ou seja, atualmente tem um portfólio de ferramentas para atender a necessidade. Vantagens e desvantagens de um teste manual e um teste automatizado, tá? O teste manual, a vantagem dele é que ele é excelente para uma execução apenas, ou seja, quando você tem um teste que você não tem a necessidade de repetir futuramente, é excelente você aplicar o teste manual, tá? A partir disso, ele já é um teste indicado para automação de testes. A desvantagem é um trabalho maçante, tá? Você exige um pouco de esforço para fazer o teste, leva tempo e tem um custo elevado, porque às vezes você aloca um número bem maior de pessoas, o que você poderia diminuir utilizando testes automatizados. Tá? As vantagens de utilizar a automação é que ela possibilita você executar mais testes em menos tempo. Você tem uma maior cobertura de testes, porque você tem um escopo maior. Além disso, você diminui a chance de erros humanos. Porque o que acontece? Normalmente, quando eu construo um teste, tá? O teste automatizado, como funciona? Eu escrevo o meu script, que é o meu código com os passo a passos. Né? Esse teste passa por uma validação do homologador e depois que ele está pronto, eu não vou mexer mais. Só vou mexer se caso o sistema sofrer alguma manutenção e eu tiver que alterar alguma parte do código. Ou seja, eu não vou fazer mais isso. Quando eu quiser executar ele, eu apenas abro a ferramenta de automação, clique em Run, ele faz a execução de todo o processo do qual eu tinha feito o teste. Diferente do teste manual, né? Se eu executar o teste manual hoje, o teste 1, tá?
e daqui uma semana eu executar o mesmo teste, corre o risco de eu falhar em algum dos passos, né? Esse problema já não ocorre com a automação de testes. Ou seja, com isso você tem mais confiança no seu produto final, você evita o erro humano. Algumas das desvantagens, né, é que você tem um esforço necessário maior do que fazer um teste manual. Ou seja, pelo menos a primeira vez que você automatiza, você tem um esforço maior. Onde normalmente a automação se aplica, tá? Em tarefas repetitivas, né, em cálculos matemáticos, geração de massa de dados. Às vezes a sua equipe de teste, para realizar um teste, ela tem que montar toda uma base de dados. Essa base de dados pode ser feita de forma automática. Funcionalidades de alta criticidade, processos muito complexos ou extensos. Ou seja, você tem um sistema onde para você fazer e realizar um teste ou uma atividade é algo complexo, você pode automatizar isso daí. Porque além de você ter um conjunto de evidências, que vai ser quando você executar o teste, você tem um passo a passo dele no seu script. Teste de performance, tá? Testes web, que servem para também validação de links quebrados. Às vezes você tem um site que tem 100 links, né? Você não sabe qual desses links, qual dessas páginas estão funcionando. Você pode automatizar isso, né? O seu robô vai lá, acessa cada link e vê qual página está carregando e qual não está. E teste de regressão. Assim que é testado um sistema, ele sofre reparos e atualizações. Tá? Após os reparos, é necessário efetuar um reteste. Esse reteste é chamado de teste de regressão, tá? Que visa certificar que o que não estava funcionando agora funciona e garantir que o que estava funcionando ainda funciona. Ou seja, é um bom candidato para automação, tá? Porque normalmente o que acontece, né, a equipe de testes, ela faz 100 testes hoje, tá? Aí, daqui uma semana, a equipe de desenvolvimento faz uma melhoria no sistema e inclui algumas funcionalidades, tá? Aquele teste que foi feito há uma semana atrás pode estar falhando devido a alguma melhoria que o desenvolvimento fez, que prejudicou o que foi testado. Se você não tem teste automatizado, você vai ter que chamar toda aquela equipe de teste manual e refazer os 100 testes, tá? Só que se você automatizou aquilo, simplesmente você executa na ferramenta e colhe os resultados. Esse daqui é o fluxo de como funciona, tá? A execução dos testes automatizados. O primeiro ícone ali é um robô, tá? É o automatizador, ele está escrevendo os testes, está automatizando, né? Depois que ele fez a construção do robô, ele informa a equipe de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento fala assim, bom, eu quero que você execute uma regressão hoje, está liberado o sistema, tá? Eu coloco para executar os meus testes, tá? Se caso os resultados forem positivos, eu não encontrar nenhum defeito, eu encaminho os resultados para a equipe, para a gerência. Caso eu encontre algum defeito, eu faço o quê? Eu vou lá, abro um bug e encaminho para a equipe de desenvolvimento, para eles corrigirem e após a correção, eu reexecutar os meus testes. Custos dos defeitos, tá? Regra de 10 Myers. Myers, ele propôs uma regra que diz o seguinte, tá? Que quanto mais cedo eu encontrar um defeito, menos eu vou pagar por ele. Ou seja, se eu encontrar um defeito na fase de especificação, ele vai ser 10 vezes mais barato do que encontrar um defeito na fase de design. Ou se encontrar um defeito na fase de código, ou seja, quanto mais tempo eu demoro para testar, mais prejuízo eu tenho. Quais são os benefícios da automação de testes, tá? Você tem uma taxa de diminuição no tempo de execução, tá? A execução é extremamente rápida. Você pode fazer regressões noturnas com status report automático, ou seja, eu posso deixar para executar meus testes à noite. Eu disparo uma máquina que executa os testes, tá? Aí no outro dia de manhã eu colho os resultados. Eu coleto os resultados. Ou até mesmo eu posso falar para ele enviar os resultados por e-mail. Tudo isso é configurado. Você tem uma diminuição do risco, que foi aquilo que eu falei, né? Você faz o script apenas uma única vez e depois você só tem a necessidade de alterá-lo caso tenha alguma manutenção no sistema que impacte o seu teste, que use o seu teste. Você tem inúmeras possibilidades de indicadores, tá? O que são isso? O que é isso? Normalmente, quando você faz um teste, você tem os mais importantes é o seu resultado, tá? Você pode validar o seu teste através de vários prints e colocar esses prints em um documento. Você pode gerar um vídeo com áudio e a gravação, a filmagem, ou você pode gerar diversos outros tipos de arquivo. Tudo isso de forma automática. Você tem um aumento da qualidade do seu sistema, tá? Se você tem um teste bem automatizado, com um framework bem montado, tem uma fácil manutenção, tá? Se caso você tiver que mudar alguma coisa, a manutenção fica fácil. Você tem a erradicação do erro humano, né, a diminuição, e a redução de custo.
Aqui está uma lista de quais testes, né? Quais tipos de testes são indicados para automação, né? Aplicações que a gente servidor, web no geral, né? Teste de regressão, teste de integração, que visa você validar a integração entre os módulos de uma classe ou até mesmo a integração de um legado, de um conjunto de sistemas. Tá? E tem os testes não funcionais, que é a inspeção de código, né? Teste de segurança, teste de configuração, ou seja, eu vou fazer o mesmo teste para o sistema Windows, para o sistema Linux, para o sistema Mac, por exemplo. Eu também posso computar a configuração do hardware. E teste de performance, que é de carga e estresse. Tá? Esse daqui é o portfólio de ferramentas aqui utilizados na MTP. Kick Test Professional, Visual Studio, Smart Build, que são as ferramentas Test Complete, tem o SAPTAL, que é a automação específica para SAP, e algumas ferramentas da IBM, que é o Functional Test, Performance Test, Microfocus, né, que tem a ferramenta Test Partner, Simple Test, e a ferramenta Cache, que é para análise de código. E também temos um portfólio de ferramentas free, né, que é o Selenium, Bad Boy, WebLoad. O processo de automação de testes, tá? Ele é algo adaptável, ou seja, não importa a metodologia que você utilize na sua empresa, ele atende a qualquer metodologia, ele é adaptável, tá? Você pode utilizar Scrum, RUP, XP, Kanban, independente, você consegue adaptá-lo ao seu processo. Esse daqui é o modelo V, tá? O modelo V é uma metodologia que proporciona testes, tanto de verificação, que é aquela parte esquerda, quanto de validação, tá? Em todas as fases do projeto, ele possibilita um planejamento ou um preparo antecipado para os dinâmicos, tá? Ou seja, o modelo V, utilizado em algumas empresas, tá? Visa você fazer o quê? Você consegue fazer teste para cada fase da equipe de desenvolvimento. Tanto o teste de verificação, que é a validação do documento, revisões, tá? Como testes dinâmicos. Todos os testes dinâmicos, tá? Você pode automatizar. Unitário, integrado, sistema e adjacente. Ou seja, a automação se aplica a cada nível. Tá? Esse é o nosso processo de automação, a nossa metodologia utilizada aqui no MTP, né? Que é o Agile Test, ou seja, o teste ágil, tá? Na qual utilizamos framework de testes, padronizações de scripts funcionais, massa de testes, casos de testes padronizados e alguns pré-requisitos na hora de executar. Essa metodologia ela é dividida em 3 partes, tá? Insumo, código e ambiente. Vamos lá, a primeira parte seria o insumo. O insumo nada mais é do que os pré-requisitos para eu começar a minha automação. Ou seja, eu tenho um caso de teste e a massa de dados do meu teste. A segunda parte vem o código, é o meu framework de automação, o script funcional que eu faço no teste. Ali, o segundo tópico é script padrão, porque alguns frameworks, tá, ele não trabalham utilizando o modo playback das ferramentas de automação. Geralmente são todos programados, onde eu tenho no meu script padrão, eu tenho um conjunto de métodos que é, por exemplo, click button, faça login, faça logout, select como box, tá? E eu chamo essas funções de script funcional, o robô. A automação se torna mais rápida utilizando esse processo. Tá? E por fim eu tenho o ambiente, que é o meu sistema, né, e o banco de dados. E eu tenho os pré-requisitos para a execução. O processo de automação ele funciona do seguinte modo, tá? Primeiro eu faço o desenvolvimento do meu teste. Depois, esse meu script automatizado ele passa por uma validação e, por fim, uma aprovação ou liberação. Tá? Depois que eu tenho essa aprovação ou liberação, eu começo a fazer as execuções, que pode ser diurna ou noturna. Agora a gente vai apresentar um modelo de execução, tá bom? Isso daqui é só um vídeo para vocês verem como funciona uma ferramenta de automação, a execução dela. Aplicação cliente-servidor. Estou fazendo o login da ferramenta. Agora eu estou cadastrando uma ordem de voo, agendando o horário, tá? É um teste de inclusão. Cadastrei a ordem de voo, ele vai gerar um ID para mim, de certo dono, gerou o ID do lado direito. Tá? Agora eu fiz a consulta dessa ordem de voo que eu acabei de criar. Consultei ela novamente, só que eu utilizei pelo número da ordem que ele gerou. Agora é um teste de alteração. Tá? Eu estou alterando a ordem de voo. No caso, eu acabei de criar e vou alterar ela. A velocidade do script, tá, você consegue controlar. É claro que quanto mais rápido, melhor. Ainda mais quando você tem um conjunto de 100 a 1000 testes. Né? Quanto mais rápido você executar um teste, melhor. Vou dando as mensagens, né, de falha.
O script também consegue você validar pontos de uma imagem, ou seja, você tem que validar um gráfico, você consegue validar um bitmap, ou seja, a imagem. Não só componentes como texto, objetos que nem o select, preencher campos, você também consegue fazer uma validação de imagem. Agora é coletar os resultados. Tá? O teste foi feito utilizando uma ferramenta chamada Test Parser. O relatório dela é bem simples, tá? Não tem nenhuma evidência. Então ele só vai apresentar as mensagens de sucesso e de falha que teve no seu teste. São as validações que eu crio no meu script. Caso o resultado real não seja igual ao esperado, ele aparece em vermelho, significa que foi uma falha. Dúvidas? Bom dia, meu nome é Guilherme e trabalho no QTP aí. Vou falar um pouco sobre, a princípio, as ferramentas QTP e QC, que é o Quick Test Professional e o Quality Center. O Quality Center, na gestão de testes, você consegue fazer todo o controle dos seus testes. Então, desde o levantamento dos requisitos de teste, ou seja, o que vai ser testado, o que a gente quer testar, qual é o nosso foco do teste, né? Até as suas releases e ciclo. Dentro dessa ferramenta é possível fazer todo esse controle. É possível fazer execuções manuais, além das automatizadas, né? Você tem os casos de teste construídos lá dentro, você pode ter uma equipe de teste manual executando e documentando tudo isso manualmente, né? Mas você também pode ter a execução automatizada dentro dele, onde você cria os seus scripts através da ferramenta Quick Test Professional, e o Quality Center serve meio como um repositório de testes, seja manuais, seja automatizados. Além disso, eu vou falar um pouco sobre o repositório depois, né? Mas além disso, ele também serve para você armazenar os defeitos. Então você pode ter de um lado o desenvolvimento atuando no Quality Center e o teste. E, por final, ele tem uma aba que é relacionada a gráficos, né? Uma aba chamada Dashboard, onde você pode fazer gráficos, estatísticas, você pode extrair queries do banco de dados para verificar quantos defeitos ficaram durante 5 dias como aberto e ninguém deu uma resposta. Mas voltando um pouco para a automação, né? Vou falar sobre um pouco as ferramentas de automação de testes. Uma das primeiras gerações, que na verdade nunca se ouviu falar, né? Então se ouve muito falar sobre a segunda geração, que os testes automatizados o robô era criado através de coordenadas na tela, né? Então você falava para ele na resolução da tela, dentro da posição x 200, né? Por y 125, você faz a ação de clicar, e aí o robô ele fazia essa ação para simular uma pessoa. Então ele controlava através das coordenadas. Ele tem um grande problema, que é qualquer mudança no layout ou na resolução da sua máquina, você invalida todos os seus robôs. Então, o desenvolvimento mudou, o botão não fica mais do lado direito, fica do lado esquerdo, não funciona mais o robô. Então ele tem esse problema. E a execução, as máquinas para a gente utilizar para executar os testes, elas têm que estar sempre na mesma resolução. Então, se não tiver uma documentação bem feita, alguém vai executar, vai dar tudo errado. A terceira geração, onde a gente encontra o Quick Test Professional, essa ferramenta da HP integrada com o Quality Center, ela funciona como? Ela funciona diferente. Ela funciona por objetos. Então, dentro de uma aplicação, ali uma aplicação comum, ele vai verificar um objeto. E como ele vai verificar um objeto? Ele vai verificar o objeto pelas propriedades que o objeto tem, que é o que nós chamamos de programação baseada nas propriedades dos objetos. Então ele tem ali um botão, ele fala, como que eu sei que aquele botão é o que eu quero clicar? Tem 2 botões na tela, tem 4 botões na tela. Ele verifica, eu quero clicar no botão que tem a propriedade name, no caso password. Então aí ele vai achar por essa propriedade. É claro que ele cruza várias propriedades para fazer isso. E nós podemos selecionar as propriedades que ele vai utilizar também. De frameworks, né, a gente tem que fazer toda uma programação, criar classes, funções, para quê? Para que facilitar no momento que a gente for criar novos casos, a gente poder reutilizar. Então, no primeiro momento, a gente já tem, no caso da MTP, a gente tem uma boa base de framework já criada. Então, novos casos de teste, a gente tem uma facilidade para desenvolver. E a grande vantagem do Quick Test Professional, ele tem diversos add-ins. Então, você pode não só testar um sistema baseado em SAP, ou em Java, ou web, um teste que comece num sistema web e termine uma validação dentro de um SAP. É uma ferramenta muito poderosa também de mercado, uma das melhores também. Testes integrados entre sistemas, mais ou menos o que eu estava falando, né? Esses add-ins facilitam isso na identificação dos objetos. A massa de teste que seria
Quais os usuários que eu vou testar? Por exemplo, vou fazer um teste de um login, eu preciso de usuários para testar, eu tenho 1000 usuários para testar, então eu coloco essa massa num banco, né, e o Quick Test Professional pode acessar esse banco. Ou ele pode acessar um Excel, uma planilha Excel, ou um bloco de notas. Tem os scripts, que são os testes em si, né? Então eles são construídos numa linguagem chamada VB-Script. Né? Ele tem a função de debug, como qualquer ferramenta de programação. E a execução em si dele, você pode fazer pela ferramenta Quick Test Professional ou através do Quality Center. O Quality Center vai abrir o Quick Test Professional no agente durante a execução, executar, fechar e colher os resultados. Né? Então é importante ressaltar também que eu posso ter uma máquina com o Quality Center aqui sem Quick Test Professional e ter uma central onde eu tenha várias máquinas para executar. E através do Quality Center eu falo, quero máquina X, eu quero que execute esse teste agora. Ele executa naquela máquina e traz o resultado no Quality Center. Na verdade, o Quality Center é uma ferramenta web. Então você tem acesso a ele onde você quiser. E relatórios de execução, também no Quick Test Professional você pode criar, ele tem um relatório próprio, é um relatório mais técnico. Nós MTP costumamos usar mais para o nosso entendimento de o script está falhando, mas espera aí, o problema é na aplicação ou será que o meu robô já não está atuando certo no sistema? Por exemplo, o desenvolvimento tirou uma tela. Por exemplo, em vez de usar 10 cliques para fazer uma compra, agora são 9 cliques. Meu robô vai falhar, porque ele espera um clique ali no meio. Então eu tenho que entrar nele, verificar meu relatório, por que falhou? Aí eu olho. Então o relatório mais técnico dentro dele. Mas dentro dele é possível gerar um relatório, por exemplo, um Word com evidências, print da tela, e subir no Quality Center durante uma execução. Então isso é possível também. Em uma execução onde ele vai no Google, busca a informação consultoria TMMI, entra no site da nossa empresa, navega sobre o menu 15 anos de experiência, clica no Exhaust TCN, que ele acessa com êxito, e depois ele clica num outro link que está com falha no nosso site para evidenciar uma falha. Tá? No final, esse teste ele tem que dar falha, porque ele encontrou um erro. Se o teste encontrar um erro, ele deve dar falha. Essa é a ferramenta, tá? E aqui eu tenho um script. E aqui no caso eu tenho, por exemplo, uma biblioteca. São diversas funções programadas em VB-Script que vão atuar com o QTP ou com o QC ou até mesmo com a própria aplicação. Né? Ele entra no Google, ele digita o que eu necessito, ele depois da busca entra no site, no primeiro link que aparece na verdade, entra no site da MTP, ele vai entrar no link que está dentro de sobre 15 anos, ele informa ali que está clicando no link, entrou com perfeito, ele vai voltar para o 15 anos e agora ele vai tentar entrar no outro link que a gente está forçando um erro. E aí ele encontra o defeito, ele sai. Que ele é rápido, exatamente como o Celso falou, a ideia do teste funcional é ser rápido. Depois eu vou falar um pouco do teste de performance que já não é tão assim. Então, bom, ele fez a minha execução e ele informou. Aqui a gente tem até o relatório. Esse é o relatório que eu informei, que eu estava falando para vocês, que é o relatório técnico. Então ele evidencia para mim, eu consigo verificar onde ocorreu a falha. Vou falar sobre mais uma ferramenta rapidamente, que é o SAPTAL. O SAPTAL é uma ferramenta que é especificamente para testes SAP. Ela não é da HP, mas ela é uma parceria da HP com a SAP. Ela especificamente é feita para testes em sistemas SAP. Não dá para testar web, não dá para testar C#, não dá para testar nenhum outro sistema. Apenas SAP. A vantagem dela é que ela já tem uma biblioteca construída. Então, uma série de componentes já são construídos como inserir texto. Você vai só simplesmente botando em ordem o que você quer, formando uma análise de processo. Né? Então, a grande vantagem, não há necessidade de a gente ter uma pessoa que saiba codificar. Você basta colocar componentes ordenados, que são aqueles componentes. Né? Ele tem um alto nível de automação e um alto ganho na produção dos robôs. Então, aquele tempo que você ainda tem que programar, criar validações, ele já vai gerando automático, porque ele tem um agente dentro do servidor SAP que vai verificando as mensagens de erro. Então, eu não preciso criar as validações. Né? E aí, dentro do Quality Center, ele tem toda a biblioteca da SAP e você basta arrastar e jogar dentro do Quality Center. Né? Então, é importante ressaltar que o SAPTAL, ele utiliza o Quality Center e utiliza o Quick Test Professional. E outro pré-requisito é o Solution Manager. Então, com isso você ordena, informa a massa que você quer que executa
e manda rodar no Quality Center. Ele vai usar o TP e executar o seu teste. A vantagem dele é que você consegue construir 3 vezes mais do que no Quick Test Professional, só que ele é só passar. Tá? Então, Test Acceleration and Optimization, né? Ele é baseado na Business Process Test. A BPT nada mais é do que a PFA, que é aquela análise de processos, que são os componentes ordenados dentro do Quality Center. Né? Então, são componentes que você vai ordenando, formando uma PFA, que é a BPT dentro do Quality Center. E aí, depois disso, se você executar ele assim, tem uma execução lenta, porque ele vai abrir componente por componente. Aí ele tem uma ferramenta dentro do SAPTAL que chama Consolidate, que ele gera um grande componente que se refere ao todo. Mas, voltando ao Quality Center, eu vou mostrar agora um pouco do Quality Center, aquela execução que eu acabei de fazer para vocês. Ela gera resultados dentro do Quality Center. Aqui tem, esse é o Quality Center praticamente zerado, e aqui está a nossa demo. Né? Então, dentro dele, vocês podem ver, você tem um dashboard, você tem uma área de gerenciamento das releases e de bibliotecas. As bibliotecas aqui, no caso, você pode ter essas funções todas aqui dentro. Então, todo o material que você tem, que é construído pela consultoria, fica com o cliente, dentro do servidor dele, dentro do Quality Center dele. Então, scripts, bibliotecas, tudo fica de porte do cliente. Né? Então, temos aqui o Test Plan. Né? Vou falar um pouco dos 3 principais abas do Quality Center, que é o Test Plan. Aqui é onde você cria casos de testes. Né? No caso aqui eu tenho aquele script salvo aqui. Esse aqui é o meu script em Quick Test Professional, automatizado. Mas eu posso criar um script manual também, onde ele cria aqui, determina os steps, o que ele vai fazer, e depois aqui no Test Lab eu faço as minhas execuções. Né? Eu crio uma suite de teste, que no caso é essa autodemo, e adiciono ele a minha execução aqui. Então aqui você vai ver que a execução aqui, ó, o último falhou por quê? Ele falhou porque exatamente ele encontra aquela página que deu erro. Então, aquela página tinha que entrar. Né? E aqui um caso de uma evidência, né? Aqui não vou conseguir abrir. Pequeno probleminha, mas aqui no caso seria a evidência da execução. Eu acho que eu tenho uma local aqui. Então, como ele mostra, como ele vai apresentar para você, se você quiser homologar se o teste foi feito corretamente, você tem aqui o robô gerando para você as informações. Ó, o site da consultoria foi acessado, o link foi acessado até o momento que ele fala, ó, o link não foi acessado, e mostra o print da tela. Isso o robô fez automaticamente para mim. Bom, e aí ele armazena aqui dentro do Quality Center. E aí, por final, nós temos a aba Defects. Eu posso fazer com que meu robô gere um defeito automaticamente aqui, ou eu posso criar um defeito manualmente, com um teste manual, ou por política da empresa. Às vezes não é possível que o robô gere, porque senão você vai gerar muitos defeitos e às vezes o defeito pode ser uma falta de documentação do processo. Então tem todas essas questões. Então, basicamente é isso que eu tenho para falar de Test Professional e Quality Center. Agora eu vou falar um pouco sobre uma outra ferramenta da HP, que é o Load Runner. Saindo um pouco desse universo de testes funcionais, entrando nos não funcionais, eu vou falar sobre teste de performance e Load Runner. Bom, para validar requisitos, isso também o teste funcional faz, né, mas você pode validar requisitos de sistema, por exemplo, quantos usuários meu sistema aguenta. Aí você começa a colocar usuários simultâneos, né? E não apenas uma execução funcional. Eu entrando aqui sozinho, eu entro, o meu sistema funciona, beleza. Mas se eu tiver 1000 pessoas entrando ao mesmo tempo, funciona? Então, aí que o teste de performance entra, aí que você vai analisar os limites e os gargalos da sua aplicação. Até quantos usuários ele aguenta, e se ele não aguentou, sei lá, 10.000 usuários, onde está o meu gargalo? Tem a estabilidade durante o tempo também, é uma outra análise. Por exemplo, eu posso ir com 10.000 usuários e ele funciona perfeito. Mas se eu ficar com esses 10.000 usuários durante 1 hora, ele funciona? 2 horas, 3, 4? Então, tempo de resposta, aplicações críticas, como o Celso tinha falado, o Black Friday, muitas vezes pode causar um problema, né? Porque você pode deixar de vender. Então, teste de performance dentro desse universo aqui, de regressão, ele funciona de uma forma diferente. Você fez qualquer mudança, tudo bem, mas você testa depois, testando da mesma forma, com a mesma quantidade de usuários,
antes e depois. Por quê? Porque você vai analisar, depois que você alterou aquela classe, você tirou aquela tela, seu sistema está mais lento ou ele está mais rápido. Tem alguns tipos, né, que são carga, capacidade, estabilidade, estresse e regressão. Carga, você vai fazer um teste para entrar com 1000 usuários, verificar se o sistema está funcionando. Entra com 2000, está funcionando, e continua com os 2000. Aí entra com 3000, continua. 4000, continua, legal, e depois você vai saindo com seus usuários. Capacidade é um teste feito junto com carga e estresse para verificar os limites de usuários, que a capacidade que o seu sistema, seu software tem. Estabilidade é durante o tempo, então quantos usuários é o meu máximo que eu consigo ficar durante, sei lá, 24 horas, né? Você vai fazendo essa análise. E estresse é a avalanche de usuários. Eu vou entrar com 10 usuários, agora eu vou entrar com 1000 usuários, de uma vez. Aí eu tiro todo mundo, entro com 10 mil, tiro todo mundo, entro com 50 mil usuários, até o momento que o sistema não vai deixar todos os usuários entrar. Esse é o teste de estresse. E regressão, que eu falei, criando bases para verificar com o tempo, desde o primeiro momento que você começou a testar performance até o último, quais foram as evoluções, ou não, né? Às vezes você teve um aumento aí no seu sistema, mas às vezes um aumento aceitável. As métricas de teste de performance são tempo de resposta, fiz uma requisição do sistema, quanto tempo ele demora para me mostrar. Transação por hora, quantas transações em uma hora o sistema aguenta. Né? Então eu tenho 1000 usuários, mas se eles estão fazendo, sei lá, 7000 transações em uma hora. Né? E consumo de recursos do sistema operacional, esse cara aqui é o da máquina que está acessando o seu sistema, não os recursos do seu sistema. Por exemplo, eu tenho uma aplicação que tem um banco de dados Oracle, que tem, sei lá, 12 GB de RAM. Não é esse cara que eu estou falando, eu estou falando do cara que está na casa dele querendo fazer uma compra que tem um computador de 2 GB de RAM. Ou será que ele tem 1 GB de RAM? Quanto o seu cliente tem que ter de máquina para acessar? E seu público-alvo tem essas máquinas? Ou você tem que verificar, de adaptar o seu sistema para que dê suporte, né? E consumo de recursos do software. Aí a gente está falando do consumo do seu servidor, banco de dados e tudo mais. As ferramentas mais conhecidas no mercado, LoadRunner, o Apache JMeter, Visual Studio tem a parte de teste de performance e o Ball and Silk Performance, também é muito conhecido. No LoadRunner, a ideia é tentar aproximar a realidade de um usuário. Então o usuário, quando ele vai fazer o login num site, ele vai colocar um usuário, vai colocar uma senha e vai clicar no Enter. Então o ideal é que você coloque o que no LoadRunner eles chamam de think time, é o tempo para pensar. Então ele vai parar, vai digitar, né? Cada um tem o seu tempo de digitar, por exemplo, e dá o Enter. É importante porque para você ter uma métrica real de quanto tempo o seu usuário demora para fazer uma compra, por exemplo. Né? Bom, aqui, só para vocês verem mais ou menos, mas ele tem uma biblioteca dentro dele que é feita em C, e se você quiser fazer validações também é possível, né? E aqui você pode fazer uma execução, no caso uma execução aqui, ela não vai aparecer nada. Por quê? Porque o LoadRunner ele não executa de forma funcional, abrindo o browser, o Internet Explorer, Firefox, qualquer que seja, entrando, clicando. Ele trabalha na camada de rede. Então ele manda uma requisição HTTP com a informação, o usuário senha e fala, ó, me retorna, e ele retorna. Então ele está trabalhando ali na camada de rede informando. Exatamente, aqui é o meu script que eu já importei, eu abri um projeto já salvo, né? Eu posso vir aqui simplesmente e falar para ele, ó, eu quero que você use aquele time que eu usei quando eu gravei, mas eu não quero que eu posso ignorar o tempo de o fit time, eu posso usar ele como eu gravei, sei lá, se eu demorei 10 segundos para pôr o login sem, ele vai usar 10 segundos. Ou eu posso, por exemplo, usar multiplicado valor ou usar um range, onde em momentos ele utilize de uma forma randômica 50% desse valor, ou seja, de 10 ele vai usar 5, ou 150%. Então, aí, dessa forma você consegue validar o cara que digita rápido e a pessoa que digita mais devagar. Né? Você pode aumentar esses valores também. Aqui você consegue simular, por exemplo, conexão. Eu quero que o meu usuário, o cara que está na casa dele comprando, eu quero simular que ele tem a internet de escada, por exemplo. Eu posso vir aqui e simular. Aqui ele informa para você, ó, eu quero, por exemplo, que ele comece com 10 usuários e entre tudo ao mesmo tempo, no caso agora. Mas, por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar para ele entrar com 5 usuários a cada 15 segundos. Agora, se eu mudar simultaneamente, ele vai entrar, você vê que o gráfico ele mudou. Esse gráfico ele informa o tempo, durante o meu tempo de teste,
quantos usuários eu vou ter. Então eu vou entrar de uma vez com 10, vou ficar durante 1 minuto, é a segunda linha, e depois de 1 minuto eu vou sair com 5 a cada 10 segundos. Então eu saio com 5 usuários, espero 10 segundos e saio com mais 5 usuários. Ali termino o meu teste. E aqui eu vou startar uma execução. Ele vai informar que eu já fiz uma execução antes e quer que eu sobrescreva os relatórios. Eu não vou sobrescrever, eu vou criar novos relatórios. Rapidamente ele já começa aqui, os usuários que estavam down, ele já foi para run. Ele pode passar para ready e para run, ou ele pode simplesmente ir direto para run. E aí no momento da execução, ele começa as transações e começa a mostrar os monitores. Como está a memória do seu computador, no caso não vai mudar muito, por ter poucos usuários, né? E aqui, no caso, é o tempo de resposta da aplicação. Você vê que ela está lá em cima, provavelmente por uma instabilidade da internet daqui. Né? Aí ele caiu. Então, meus usuários já efetuaram 10 vezes o acesso e saíram. O análise é onde você vai cruzar as informações. Então, aí você, a grande vantagem, uma da parte mais poderosa do Load Runner é isso, onde você consegue cruzar diversas coisas. Você consegue cruzar quantos usuários você tem em simultâneo com qual tempo de resposta. Então você consegue ver a curva no tempo de resposta, quando aumentou, qual foi o limite dos seus usuários ou quando abaixou. Né? E você pode ter monitores diferentes. No caso aqui, como a gente está com uma versão trial, a gente não tem, e até mesmo a aplicação que eu estou testando não suportaria, mas esse é o tempo de resposta. Tá? Você poderia ter um outro gráfico aqui, um outro monitor, quanto está o acesso no seu banco de dados. E aí você, com esses monitores, você consegue verificar onde está o meu problema. Está na minha rede, está na minha aplicação, está no banco de dados. Processo do teste de performance, geralmente é seguido por um planejamento e a modelagem e construção. Isso tudo aqui é feito para você sentar e falar, vamos fazer o quê? Vamos testar o sistema X, vamos fazer uma compra ou não, vamos fazer apenas uma consulta, né? Porque se você for fazer uma compra tem esse problema também, você está no seu ambiente de teste, coloca 1000 usuários para fazer compra durante 1 hora, você vai lotar seu banco de dados rapidinho, então tem esse problema também. Será que tem essa estrutura para testar uma compra ou de repente vamos testar apenas a performance de consulta? E aí você entra em execução, análise de resultado, correção e regressão. Bom, regressão, como eu estava falando, compara o estado atual com o anterior. Né? No momento que você chega aqui, você vai lá, executa novamente, chega aqui e você compara. Anterior, executa-se o mesmo teste, o histórico das execuções você vai criando, são os baseline, e geralmente é um teste rápido. Né? Para quê? Para você sempre estar vendo, como ele mesmo falou, toda quinta-feira, todo dia, eu tenho que fazer um teste. E essa aqui é mais ou menos o ambiente que a gente tem aqui. São as máquinas da sua aplicação aqui no caso, né? Os injetores de carga que estão nessa máquina aqui no caso mesmo, eu usei 10, mas pode ter 500, 1000, 3000, quantos forem. E um controlador, que é onde o que vai falar, como vai usar. Então, geralmente, como se faz? Esse ambiente fica dentro do cliente, geralmente. E aí o controlador e analisador, geralmente, com a equipe de QA. Mas não é regra isso também. Né? E o analisador vai gerar, junto com o controlador, todos esses gráficos, essas métricas para análise do teste de performance. Os tipos de demanda, simples. Construção, uma demanda de construção para vamos construir, uma de manutenção e uma de execução. Geralmente são os tipos de demanda que utilizamos em teste de performance. Bom, é isso aí. Meu nome é Guilherme. Obrigado. Essa apresentação será sobre testes automatizados utilizando a plataforma Microsoft, tá? Que tem como foco essas duas ferramentas. Microsoft Test Manager, que é uma ferramenta para gestão de testes, faz o papel do Quality Center comparado à plataforma HP. Tá? E a ferramenta Microsoft Visual Studio, né? Que além de ser uma IDE de desenvolvimento, também tem a parte de teste. Falando em automação, temos que ressaltar o seguinte item, que é o Team Frontier Server, que é o TFS. O que é o TFS? O TFS nada mais é uma plataforma de colaboração, né, que permite integrar e gerenciar o ciclo de desenvolvimento de software com as práticas LM. Ou seja, ele visa oferecer uma maior gestão ao projeto, você tem uma maior integração entre as equipes, né, ou seja, você tem
tudo integrado, tanto a equipe de teste como desenvolvimento, entre outras. Você consegue fazer o processo de geração de build de forma automática, que é quando você constrói a aplicação. E no processo de build, né, você também consegue fazer o processo de build e executar os seus testes automaticamente. Ele também contém as seguintes ferramentas, que é o Test Manager e o Visual Studio. O Microsoft Test Manager é uma ferramenta de gestão de testes, tá? Ele permite que você faça a criação de planos de testes, casos de testes, execução de testes manuais automático, testes exploratórios, tá? Gestão de defeitos, geração. Você tem também um conjunto, né, de evidências, que é geração de gráficos, relatórios e diversos outros tipos. Né? Você pode fazer a gestão de laboratórios. Tá? O que é a gestão de laboratórios? Um teste automatizado. Tá? Conforme o Guilherme havia dito, né, o Quality Center ele dispara a execução e a execução é feita em outra máquina. Esse processo você também consegue fazer utilizando o Test Manager. E você tem a gravação de testes automatizados. Algumas pessoas perguntam, né? Bom, se o Test Manager ele faz a gravação de um teste automatizado, ele não é uma ferramenta de automação? Não, por quê? Ele gera um script automatizado, você não consegue criar validações nele, por isso ele não é considerado uma ferramenta de automação. No Test Manager, você consegue criar os planos de validações e fazer as alterações dentro do Visual Studio. O Test Manager ele é dividido em dois módulos principais, tá? O primeiro é o Testing Center, né? Ele tem os seguintes módulos: o plano, onde você vai criar os seus casos de testes, onde você vai ver o seu gráfico de execuções, né? E configurar o plano de teste como um todo. Você tem a parte de teste, onde você vai fazer a execução dos testes, tanto automatizados como manual exploratório. Essas duas últimas não são tão principais, tá? Que é o track, você consegue executar as queries do TFS, ou seja, você consegue extrair informações do TFS através dessa aba. E a última aba, que é o Organize, você consegue gerenciar e organizar melhor o seu plano de teste. A parte Lab Center, né, que é o segundo módulo, você tem uma aba chamada Lab, onde você faz a criação e a associação das suas máquinas de execução, ou seja, você cria os seus agentes de testes. Né? Você tem a parte de teste settings. O que é teste settings? Quando eu faço uma execução, eu quero que ele grave um áudio, eu quero que ele tire um conjunto de prints e guarde um documento. Tudo isso é configurado através do teste settings. Né? A gente vai fazer uma demo aqui, que na hora que eu for executar, eu vou selecionar o meu teste settings. Aí vocês vão ver quais evidências vai coletar e quais evidências eu quero que ele não colete. Eu consigo definir isso. Né? E não é um processo que você tem que incluir no seu script automatizado, porque algumas ferramentas é necessário. Você consegue fazer essa configuração, sem ter que mexer no seu script, no seu código. E a parte de controller, o que acontece? Quando eu faço a execução de um teste, eu abro o Test Manager, esse é o meu Test Manager, tá? Aqui eu tenho os servidores, né, de TFS, os de build, que é a construção da minha aplicação. Quando eu peço para executar um teste, primeiramente ele vai lá e ativa o meu teste controller. Né? E o teste controller vai chamar o quê? As minhas variáveis, os meus agentes. E por fim, eu tenho resultados, que são as evidências, né? Que eu consigo colher através do TFS ou pelo Test Manager. Com o Visual Studio você consegue fazer os seguintes tipos de testes. Teste de interface, né, que é o Push Drive Test. Você consegue fazer teste unitário, teste de performance, né? Teste de carga, né? Só trabalha com web, mas você consegue fazer dentro do servidor também. E análise de código. Essas são algumas características aqui da suportabilidade do Visual Studio referente à parte de controle teste, que são testes de interface. Você consegue trabalhar com múltiplos browsers, entre eles Chrome, Firefox, o Internet Explorer. Né? Você consegue trabalhar com aplicações cliente-servidor, Silverlight, aplicações em Java, né? SharePoint, aplicações Windows 32. Em teoria não suporta SAP, porém você consegue até automatizá-lo, mas em teoria não suporta. Aqui ele tem um déficit muito grande para você fazer automação de SAP. O que acontece? Como o Visual Studio é uma ferramenta de, além de teste de desenvolvimento também, uma IDE, você tem uma gama de informações e plugins. Ou seja, teoricamente, ele não suporta o Chrome, só que você tem um plugin feito em Selenium que faz com que ele suporte. Então você tem esse benefício trabalhando com o Visual Studio. Mesma coisa a Java. Teoricamente ele não suporta Java, mas criaram um plugin para trabalhar com Java. Essas são algumas abordagens de automação que você pode fazer com o Visual Studio. Tá? Gravação e reprodução, que é o modo playback, onde você clica no record, vai fazendo o seu teste e vai gerar aquele script. Eu vou explicar mais pra frente. Tá? Você tem o teste guiado por palavra, por dados, desculpa, que é o Data Drive.
você tem um teste guiado com palavras-chave, que é o Keyword Driven. Explicando o método de gravação e reprodução, que é o playback, né? Ele captura os passos feitos do sistema e reproduz. Ou seja, eu abro a ferramenta, abro o meu projeto de teste, se for de usuário, teste funcional, interface, clico no botão Record, vou fazer o meu teste na aplicação, ele vai dar um código para mim. Esse é o meu teste automatizado, né? E nesse código eu posso fazer alguns tratamentos para criar meus pontos de validações, de verificações. Qual a vantagem de utilizar esse método, né? É fácil e rápido de automatizar. Clicou em Record, faz o teste, cria os seus acertos, as suas verificações, o seu teste automatizado. Não requer um conhecimento avançado de programação. Quais são as desvantagens? Você tem uma geração de código desnecessária, ou seja, ele gera muito código, né? Normalmente, para você fazer um clique de um botão, né, o QTP ele gera uma linha de código, no máximo 2. Tá? Já o Visual Studio gera 60 linhas. Então, para você dar manutenção nisso futuramente, é muito ruim. Ou seja, você não consegue modular. Outra desvantagem é que a aplicação precisa estar pronta para você começar a automatizar. Tá? Esse daqui é um exemplo, tá, de gravação e produção playback. No caso, eu cliquei em Record, ele gerou esse código para mim. O que acontece? No caso do playback, eu tenho que abrir o Visual Studio e começar a automatizar, né? Esse modelo já é diferente. Você não precisa, primeiramente, abrir a ferramenta. Tá? O seu teste ele é feito em um arquivo externo. Pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo Excel. Tá? Para esse exemplo, vamos utilizar o Excel, que é mais simples. Eu vou lá, abrir o meu Excel. Né? Aí eu vou fazer um teste de login. Dentro do Visual Studio, eu tenho uma classe que é o meu script principal. Dentro dessa classe, eu vou colocar todos os meus métodos. Click button, preencher campo, select como box, efetuar login. Eu defino todos os meus métodos aqui. Né? Aí eu abro o Excel, seleciono lá o método Open File, que é abrir o arquivo. E nessa coluna dados, eu passo para ele qual é o caminho do arquivo. No caso é sys8.exe. Né? Depois eu tenho preencher campo. A propriedade do objeto do campo é user e o valor que eu quero que ele preencha é admin. Que o objeto, né, a propriedade dele é pass. E essa é a minha senha A2 SDB. E por último eu tenho click button. Aí eu passo a propriedade name do botão que é igual OK. Ou seja, eu faço o meu teste no Excel, né? Aí eu vou no meu script principal e peço para ele extrair os dados do Excel e fazer a minha execução. Ou seja, não necessariamente eu tenho que acessar, primeiramente tenho que acessar a aplicação, o Visual Studio. Eu posso simplesmente abrir o meu Excel, fazer o meu teste lá, entregar isso daí para outra equipe e essa equipe executar os meus testes. Ou seja, é mais simples para você automatizar. E por fim você tem os resultados. Quais são as vantagens? Você reduz o custo de manutenção dos scripts. E os usuários podem auxiliar na automação. Não necessariamente precisa um programador, né, ou um automatizador lá fazer o teste. Partindo do pressuposto que você já tem aquele script principal pronto. O meu script principal é muito complexo. Ele requer um esforço extremamente alto na construção. Só que depois que eu fiz a construção dele, né, a minha automação fica extremamente rápida. Ele também está sujeito a efeitos colaterais. Tem uma mudança tática na aplicação e eu perdi todo o meu framework, que é o meu script principal. Porém, em todos os casos aqui, esse risco, né, permanece. E agora, né, teste guiado por palavra-chave. Ele é praticamente um modelo híbrido, tá? Você tem um script principal, com todos os métodos, e aqui é o meu teste. No caso, o meu teste não é feito através do arquivo Excel no banco de dados. É uma classe mesmo. Né? Eu tenho os dados dos testes, tá? Os dados parametrizados, ou seja, a minha massa de dados. Essa massa de dados ela pode estar em um banco de dados, em um arquivo Excel, ou até mesmo no Test Manager amarrado ao seu caso de teste. Então, para automatizar, né, sendo que eu já tenho um framework montado, o script principal, eu venho aqui no meu teste e só chamo as funções que estão no script principal. Ou seja, todo o meu teste está modulado. Se caso amanhã eu tenho que fazer alguma alteração, o processo fica simples, não é difícil. Eu consigo reaproveitar muito, diferente do modelo playback, onde a utilização do código é pouca. Quais são as vantagens? Tá? Reduz o custo de manutenção dos scripts de testes. Após a construção e estruturação do framework, não requer conhecimento complexo para a programação. Desvantagens requer conhecimentos avançados para a construção do framework. Ou seja, a mesma desvantagem do anterior, que é o Data Driven. Agora eu vou fazer uma demonstração aqui com o Visual Studio.
automação de teste. Só ressaltando uma coisa, tá? Existem algumas diferenças entre a palavra free e freeway, né? A diferença é a seguinte: quando eu digo que um software é free, além de ele ser gratuito, o código-fonte dele é liberado para eu alterar e fazer modificações, melhorias. Quando eu trabalho com software freeway, ele é gratuito, porém o código-fonte não é disponível, ou seja, eu não consigo alterar. Nessa apresentação, eu vou estar tratando o free e freeware como se fosse a mesma coisa, aplicações free. Quais são as vantagens de trabalhar com software free? Tá? Você tem um custo zero em ferramentas. Você tem um portfólio grande de ferramentas, de opções. E a comunidade também, os fóruns estão sempre ativos. Então você tem um conjunto de informações grande onde você pode buscar. Tá? As desvantagens, tá? A interface é pouco intuitiva. Às vezes é um processo difícil para você fazer um teste automatizado ou gestionar um projeto. A instalação e configuração é um pouco mais complexa de algumas ferramentas pagas, não é um processo simples. É necessário N aplicações para atender a equipe de testes. Né? Por exemplo, o meu Quality Center. Tá? Lá você consegue escrever os casos, executar, fazer a gestão de defeito e instalar os testes automatizados em uma única ferramenta. Né? Já com ferramentas FIA é diferente. Você tem uma ferramenta para fazer cada processo. Uma ferramenta para criar os casos de teste e executar. Uma ferramenta para fazer a gestão de defeitos. Então você tem esse problema com ferramentas FIA. Esse é o portfólio aqui, uma das mais conhecidas aqui no TP trabalho, tá? Gestão de testes, tem o Test Link, QA Manager, RPH, o Test Master. Para a gestão de defeitos tem o Mantis, Bugzilla, SquareApp, BugNet. Essas são as ferramentas de automação de testes, tá? Como destaque tem o Bad Boy e o Selenium, tá? Entre outras. Essas são ferramentas para automação de testes funcionais. Tem também teste de carga e teste de performance, que é o JMeter, Workload, OpenSTA. O que acontece, né? O grande déficit das ferramentas funcionais de automação, pelo menos na plataforma free, é que a maioria delas trabalha com teste web. Né? Poucas trabalham com cliente servidor. E algumas que trabalham não funcionam muito bem às vezes. Mas tem a possibilidade de você fazer melhorias. Mas é um trabalho um pouco complexo às vezes. Tá? Falando um pouco aqui do Test Link, ele permite que você faça a criação de projetos de testes, né? Planos de testes, escrever e executar casos de testes. Você tem um reporte, né, do avanço do seu projeto com gráficos e relatórios. Né? E você também pode fazer a gestão de permissão dos usuários. Já o Mantis, né, que é uma ferramenta que faz a criação e gestão de defeitos. Já o Bad Boy é a ferramenta de automação de testes, né? Automação de testes web. Ela utiliza o método de gravação e execução. Tem uma interface até simples para mexer, fácil de usar.
Então é isso, obrigado. Muito obrigado. Con esto terminado el evento.